Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, espero lhes encontrar bem na graça, na presença de Deus para mais esse dia 26. Hoje, sexta-feira, Ilse, Silvete, Marlene, Osni, Hilde, Cláudia, Elga, Jorge, Fernanda, Cris, sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui, mais uma vez, estamos na graça e na presença de Deus para celebrar esse momento tão bonito, tão lindo da nossa vida. Olhamos para a presença de Deus, pedimos que Deus olhe por nós, pela nossa casa, pela nossa vida, e queremos consagrar tudo aquilo que nós estamos vivendo aos cuidados de Deus. Ângela, Maria Raque, Isolete, rezando por você também, pela sua casa. A Mauri, rezo nessa intenção também. Lígia, Marlene, seja bem-vinda. Otília, e queremos mais uma vez Lúcia, Francisca, Maria Luísa, queremos mais uma vez nos colocar na graça e na presença de Deus. E queremos celebrar a Deus com a nossa vida, queremos pedir que Deus sempre olhe muito por nós, por tudo aquilo que está ao nosso redor. E é uma alegria hoje imensa poder rezar com você, Joana, Lígia, colocar você nessa intenção, pedir que Deus olhe muito por você, pelo seu tratamento, vai dar certo, Lígia, Elisa, Clarice, Sidneia, Edna, Cida, rezando por você, pela sua casa, Wilson, pedindo por você, pedida pela sua sogra, que completa seus 80 anos de vida, Maria Dolores, rezo por você, Joana, por você também, Roberto, Maria Joana, Roberto, Luana, por você, Lisete, Gladys, Edilmar, Rosane, rezando por você também, pedindo que Deus abençoe você, o Luciano, Rogério, reza por você, Lu, Márcia, e vamos colocando a nossa vida aos cuidados de Deus. Lisete, para mais esse dia que nós iniciamos, mais esse dia que nós temos a graça de estar aqui na presença de Deus para rezar, agradecer a Deus por tantas coisas bonitas, por tantas coisas belas. Lisete, Marlene, rezo por você e vamos pedindo que Deus vá abrindo todos os nossos caminhos. Hoje, mais uma vez, nós temos a graça de olhar para a palavra de Deus. Mas gostaria de começar esse momento com uma expressão que está no Evangelho de hoje e que nos chama muita atenção. E se te atirarem pedras, o que você vai fazer? E se te atirarem pedras, o que você vai fazer? Vani Vera, rezando por você, Maria Silvana, Veridiana. E se te atirarem pedras, e se começarem a falar mal de você, ou desejarem coisas que não são boas para você, Júcia, Morgana, Almir, Ângela, Ruth, Alecildo, o que você vai fazer? Dona Sueli, seja bem-vinda, bom dia. Ivana, e se te atirarem pedras, o que é que você vai fazer? Tiago, Tássila, Antônio Carlos, Adenir, José. Faça essa pergunta para você, sem maldade alguma, Cláudia? Marlene, Osde, mas por causa do Evangelho de hoje. Hoje nós vemos que algumas pessoas, um grupo de judeus, com pedras nas mãos, quer apedrejar a Jesus. Mônica, Vera, e aí nós vamos ver que a atitude de Jesus, ela é uma atitude diferente, ela é uma atitude de não responder na mesma moeda. Adriana, rezando por você, fazendo toda essa entrega também, Dircileia, Sandra, Otília, e nós vemos um grande exemplo hoje. Vera, nós vemos hoje um exemplo bonito de Jesus, de como olhar para esta situação, de como responder a essas investidas. Marilene e Adriana, sim, rezando pela saúde do seu pai, colocando, clamando
pedindo a misericórdia de Deus sobre ele também, né? Almir, rezo por você. Ricardo, seja bem-vindo. Silvete, bem-vinda também. E nós vamos hoje colocando tudo isso bem na presença de Deus e nós vamos vendo que Deus ele sempre quer olhar para nós, para a nossa vida. Graça, Vera Lúcia, Márcia. E vamos então pedir a ação de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. Vamos pedir o Espírito Santo por nós, pela nossa família, Clarice. Vamos pedir o Espírito Santo para aquelas pessoas que precisam ser fortalecidas. Vamos pedir, Márcia, as luzes do Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Juntos rezemos dizendo assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E nós queremos então, Ivo Leomar, Marli, Marcilene, Maria Ivete, queremos colocar nossa vida, Roseles, aos cuidados de Deus, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leônidas, Coblanco, Silvana, Heriberto, Maria Lúcia, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que está nos reunindo no amor de Cristo. Bendito seja Deus que hoje mais uma vez abre os nossos caminhos. Bendito seja Deus que nos dá mais esse dia de vida, do qual nós podemos colocar diante dele tantas intenções e viver também a nossa vida bem, não de qualquer jeito. Por isso, Maindra, Laidir, Elise, Gilmar, por isso, Sir Martins, né? Vamos, Adriana, com muita força, Leonira, Admilson, vamos colocar nossa vida sempre aos cuidados de Deus, que vem ao nosso encontro e que não deixará passar nada batido diante da sua presença. Luciana, Sandra, e eu quero compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 31 ao 42, Cristiane, Rose, Almiranda, Maria Estela. Quero compartilhar o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 31 ao 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim.
Mas, se eu faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos dele. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João Batista tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mônica, Madalena, Giane, Maria Roseli, Karina, Letícia. Palavra de Deus hoje para nós. Maria de Lourdes, ela é um verdadeiro ensinamento para nós e para a nossa casa. Sabe, Antônia, sabe, Ana Paula, Beatriz. É hoje, de fato, um grande ensinamento de Umira, Madalena, para a nossa vida. E nós hoje, Aline, nós hoje olhamos para esta palavra de Deus, Antônia. Nós hoje olhamos para esta palavra de Deus, Valderi. E nós hoje nos colocamos sob os cuidados de Deus. Eu pergunto, Ângelo, eu pergunto, Ivanilda, Sandra, Tânia, novamente eu pergunto para você. Laís, Alisson, Cláudia, bom dia, bem-vinda. Castorina, Andréia, eu pergunto mais uma vez para você, Angélica. E se te atirarem pedras? E se talvez tramarem contra você? O que você vai fazer, Andréia? O que você vai fazer? Veja, olhamos hoje para a atitude, Vanessa, olhamos hoje para a atitude grosseira desse grupo de judeus que pegam em pedras, né? Patrícia, Marcelo, um abraço a vocês, as crianças, que pegam em pedras para jogar sobre Jesus. Sabe, né? Quero acreditar que essa atitude desses judeus talvez seja atitude de alguém ignorante, de alguém que não sabe o que está acontecendo, né? Da maldade, porque esse grupo se opôs a Jesus. E o jeito de eliminar quem não concorda, quem não gosta, é apedrejando. Sabe, Jaime? Sabe, esse grupo pega em pedras por não concordar com as ideias, eles querem apedrejar a Jesus. Eles querem apedrejar a Jesus. Os tempos passaram, né? Os tempos se passaram e os homens continuam atirando pedras uns nos outros. O tempo passou, o tempo foi passando, Norma, sabe? E agora os cristãos também pegam em pedras para atirarem outros cristãos, Arícia, Alexandro. Quando não fazem com a pedra física, fazem com argumentos, com falácias, com palavras grosseiras, ou fazem de diversas maneiras. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, né? Hoje, quantas e quantas pessoas, Rose, Noeli, hoje, quantas e quantas pessoas, Valmor, Ina, Leandro, Vânia, hoje, quantas e quantas pessoas também, com pedras nas mãos, estão atirando nos outros. E aqui eu preciso lembrar uma coisa, que um discípulo de Jesus, sabe, Elcio, sabe, Vilma, Jorge, Rosane, sabe, um discípulo de Jesus, ele não pega em pedras e atira nos outros. Um discípulo de Jesus, um cristão, um católico, ele não ataca outra pessoa, Viviane, sabe, Maria Estela. Um discípulo de Jesus, ele não pega em pedras por não concordar ou por discordar de uma outra situação ou porque o outro tem opinião diferente.
e jamais ele vai atirar pedra nos outros. Nós vivemos uma geração, nós vivemos uma geração bastante complicada. Nós vivemos uma geração que muitas vezes hoje, e até inclusive pela rede social, Vaneida, porque aqui pelas nossas redes sociais, pelo Instagram aqui, pelo Facebook aqui, as pessoas muitas vezes nem vê o nosso rosto. As pessoas muitas vezes, eu delas, nem estamos enxergando. E aí a gente acha que pode sair, como uma metralhadora falando mal um dos outros. Veja, o verdadeiro cristão, o verdadeiro católico, não é aquele que atira pedra nos outros. Não é aquele que critica. Não é aquele que fica apontando o dedo. Não é aquele, sabe, Noeli, que deseja o mal um dos outros. Sabe, Dircileia, Carol, o verdadeiro cristão, o verdadeiro católico, Leomar, é aquele que é capaz de ajuntar pedras e construir uma ponte, construir um caminho, construir uma estrada. O verdadeiro cristão, Marcilene, não é aquele que fica somente apontando o dedo, julgando Valtrudes, Terezinha, condenando. O verdadeiro cristão, sabe, Mônica, é aquele que com certeza se coloca no lugar do outro. Sabe, Silvana, e ele procura compreender. E ele deixa partir aquilo que não faz bem, aquilo que não faz mal. O verdadeiro cristão é aquele que não fica preso às situações que o machucaram. Porque sim, tem situações que nos machucam. Tem situações que a gente precisa deixar partir. Tem situações que a gente precisa deixar andar para frente. Tem situações que não vale a pena a gente guardar no nosso coração, em hipótese alguma. Mas há quem não consiga se libertar disso. Há quem, sabe, Marlene, Arlete, há quem muitas vezes se apega em alguns acontecimentos, Guilherme, lá de trás, para atacar, para tirar pedra nos outros. Então, e se te atirarem pedras, o que é que você vai fazer? E se as pessoas te criticarem, muitas vezes até de uma forma injusta, o que é que você vai fazer, Leni, Albany? E se as pessoas começarem a colocar empecilhos na tua vida? E se as pessoas começarem a achar qualquer motivo para estar brigando com você? E aí, Clarice, o que é que você vai fazer? O que é que nós podemos e o que é que nós vamos fazer? Olhemos para Jesus. E aí nós temos um modelo fantástico. Primeiro, eu quero lembrar aqui que Jesus não foi uma pessoa que atirou pedra. Primeiro, eu quero lembrar que Jesus foi uma pessoa que não deu um tapa em ninguém. Quero lembrar aqui também que Jesus foi uma pessoa que, sabe, Tarissa, foi uma pessoa que não ficou metendo o dedo na ferida dos outros, Arícia. Quero lembrar aqui que Jesus, sabe, também foi uma pessoa que não ficou pisando, ou trazendo à tona coisas do passado de outras pessoas que estavam diante dele. Aqui eu quero lembrar que Jesus foi alguém que construiu pontes, que derrubou muros, que estendeu as mãos, que levantou. Aqui eu quero lembrar que Jesus, diante da mulher pecadora ou adúltera, não permitiu que as mãos dos mesmos judeus atirassem pedras naquela mulher e acabassem com a sua vida. Aqui eu quero lembrar que Jesus também passou por situações, sabe, Beth, Gerson, e Jesus sempre procurou fazer o bem em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos, Jesus sempre procurou fazer o bem. E aí o que acontece? Veja, um grupo de judeus quer o apedrejar, quer o maltratar, quer acabar com a sua vida, quer acabar com a sua missão. E se fizerem isso contigo,
E se fizer isso com alguém da tua família? E se fizerem isso com o teu trabalho ou no local do teu trabalho, Tânia? O que é que nós vamos fazer, Ângela? O que é que nós podemos fazer? E aí, né, Cláudia, eu vejo uma coisa muito bonita, Ângela, que a gente pode, Silvete, mais uma vez aprender. Mais uma vez nós podemos aprender com Jesus. Sabe, Zilda? E a primeira coisa, Valdir, que a gente aprende com Jesus, Jeane, é a seguinte: eu não vou atirar pedras nos outros. Me recuso a juntar uma pedra, segurar nas minhas mãos, Arley, e atirar nos outros. Me recuso, Laire, a meter o dedo na ferida do outro só para ver o outro sofrer. Como cristão, como católico, me recuso a ter essa atitude. Me recuso a entrar e jogar os mesmos joguinhos de interesse que muitas vezes se jogam aí na sociedade. De que adianta ganhar algumas coisas e vender a alma ao diabo? De que adianta ganhar 30 moedas de prata e vender a alma ao demônio, a vida ao demônio, a consciência e a paz de coração? E se te atirarem pedras? E se te falarem mal de você? E se inventarem alguma coisa sobre você? O que é que você vai fazer? E aí nós temos o exemplo de Jesus. Diante disso, Jesus primeiramente disse assim: qual é o motivo que vocês estão falando mal de mim? Qual é o motivo que vocês querem me matar? Quando Jesus ergueu a cabeça e olhou de frente para eles, aquelas pessoas, elas tiveram um susto muito grande, porque pensavam que Jesus nunca iria olhar para elas. E aí, sabe, Maquele, sabe, Salete, a gente, diante de tais situações, a gente precisa erguer a nossa cabeça. Sim, erguer a nossa cabeça e olhar bem no olho de quem fala mal, de quem critica, de quem não quer os nossos bens. Olhar bem no olho, porque as pessoas que são portadoras do mal, sabe, Carmen, Janete, elas têm dificuldade de olhar no olho do outro. E a gente às vezes precisa olhar bem no olho da serpente, né, da cobra, e dizer assim: não tenho medo do teu veneno, Santa Adriana. Não tenho medo, Carmen, do seu... Jesus, ele olhou no olho deles e disse: não tenho medo de vocês. E nós precisamos olhar muitas vezes no olho da serpente e dizer: não tenho medo de você, porque o teu veneno jamais me matará. E aí, Josefina, o que é que Carlinhos, Terezinha, o que é que Jesus faz? Olha, encara de frente e diz: não estou fazendo nada de errado. E Jesus passa no meio deles de cabeça erguida e segue e continua fazendo o bem. Sabe por que eu digo isso? Por que a gente precisa hoje caminhar de cabeça erguida? Porque muitas pessoas, Mary, muitas pessoas, muitas pessoas, elas, Ângela, caldo de cana da Guabiruba, muitas pessoas, quando alguém começa a falar mal, quando alguém começa a criticar, baixa a cabeça e desiste. E desiste daquele sonho, desiste daquele propósito, desiste daquela coisa boa. Porque o mal faz barulho. O mal faz barulho por qualquer coisinha. Sabe, Ronaldo? O mal, ele faz barulho por qualquer coisinha. E o bem, muitas vezes, não faz barulho. Então, e se falarem mal de você? E se criticarem, Sirlei? E se pegarem pedras? Você vai erguer a tua cabeça. E você vai olhar bem no olho, Celuí? Vai olhar bem no olho de quem não te quer bem. E vai dizer assim: não tenho medo de você. Vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo. Vou continuar fazendo o bem. Vou continuar pregando a palavra de Deus. Vou continuar perseguindo os meus sonhos, os meus projetos. Tá?
tá? E veja só, e por fim, cristão, católico, não pega em pedras para atirar nos outros. Quem é cristão, quem é católico, Maria Alcionete, Íria, não pega em pedras e atira nos outros. Né? Veja, existe aquela pedra física que a gente conhece, que cabe talvez na palma da nossa mão, imagina. Mas existe a pedra que sai da língua, a pedra que sai, né, do olhar que condena, a pedra que sai aqui, né, do nosso pensamento, né? Dr. Giovanni rezando por você, pedindo que Deus te acompanhe, te abençoe sempre, né? Veja só, né? Quem é cristão, quem é católico, procura, sabe, tratar bem o outro, sabe? Então, vamos aqui, vamos largar as pedras. Vamos largar as pedras. Vamos deixar de lado a língua afiada que só critica e que não faz bem. Vamos deixar de lado, sabe, aquelas situações que tiram a nossa paz. E vamos nos revestir de paz, vamos nos revestir de bons pensamentos, vamos nos revestir de elogios. Vamos, ao invés de atirar pedra para alguém, ofereça uma flor. Ao invés de atirar a pedra em alguém, ofereça um elogio. Ao invés de atirar uma pedra em alguém, ofereça uma oração do seu jeitinho para esta pessoa. E aí nós vamos ver que o mundo vai ser diferente, sim. O mundo vai ser diferente. E se atirarem pedras em você? E se criticarem você? E se quiserem puxar o teu tapete? Você vai erguer a tua cabeça, você vai erguer bem no olho, né? E vai dizer assim, né? Não tenho medo dessas pedras, não tenho medo de você. E vou continuar o meu caminho, com fé e com esperança. É isso que aconteceu com Jesus hoje. É isso que aconteceu no Evangelho de hoje. Jesus passa no meio daqueles que não queriam bem Ele e continua fazendo o bem a quem precisa. Menos dedo apontado, menos pedras nas mãos, menos críticas ásperas e mais cuidado, mais amor, mais dedicação a quem precisa. Então, estamos finalizando esse momento de oração aqui. Amanhã, 7 horas da manhã, nos encontramos novamente. Nós vamos pedir a bênção pela intercessão de Santo Antônio, né? Mas eu gostaria que você trouxesse no seu coração agora todas aquelas pessoas que você gostaria que fosse abençoada, que Deus colocasse a mão. Eu quero aqui colocar todos os profissionais de saúde, quero colocar nesta bênção todas as pessoas que estão na linha de frente do combate desta pandemia. Quero aqui colocar nossos governantes para que tenham um entendimento que salva vidas. Quero colocar aqui todos os doentes do coronavírus, os que estão se tratando, os que estão nas UTIs, entubados, nas enfermarias, aqueles até que esperam talvez um leito de UTI, aqueles que estão se tratando em casa, sabe? Adriana, reza pelo seu pai, né? Quero colocar aqui você, quero colocar a sua saúde, quero colocar a sua casa, quero colocar você. E quero pedir que Deus olhe muito por você, pela sua vida, por tudo aquilo que você faz. E você? O que é que você gostaria de pedir? Vai abrindo o teu coração. E você? O que é que você gostaria de pedir que Deus olhasse por você? E você? O que é que você gostaria? Onde Deus precisa colocar a mão? Traz no teu coração. E vamos pedir a bênção pela intercessão de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi.
Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você, e que desça sobre a sua casa, e que desça sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um dia mais que abençoado, tá? Estou rezando por você, depois vou olhar as intenções que aqui foram colocadas e estarei rezando. E te peço uma coisa, se cuide, tá? Se cuide porque você vale muito. Cuide de quem você ama, cuide de quem você gosta, tá? Não tenha pedras nas mãos, não pare diante das críticas contrárias, siga firme o teu caminho. Abençoada sexta-feira, né? Nos encontramos amanhã.